Uma boa noite. Não senti aqui o boa noite dos irmãos. Não sei se porque eu talvez não fui mais incisivo e tal. Uma boa noite. Amém. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que bom que você está aqui. Escolheu nessa quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite a gente geralmente já está mais cansado, da semana, Mas os irmãos escolheram estar aqui. E que bom que você está aqui. E que bom que nós temos oportunidade de louvarmos o nome do nosso grande Deus. Cantando hinos de louvor no nome dele. Escolhemos, a irmã Aida escolheu 2 hinos para nós louvarmos a Deus nessa noite. Um deles é o número 55 do Hinário Novo. Tua palavra é luz. Diz que escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos louvar a Deus então com esse hino. Sempre que nós cantarmos, é interessante que nós prestemos atenção naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos cantando. Pode soltar o som. E 19, Cristo é tudo para mim, viver, sonhar e cantar. Que esse seja o desejo do nosso coração. Vamos dizer para Ele que Ele é tudo para nós nessa noite, Pode soltar o som.
Boa noite. Que bom que você aceitou o nosso convite e veio aqui essa noite. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Para nós iniciarmos, gostaria de convidar a todos para que nós nos colocássemos em pé, para convidarmos a Deus para estar aqui presente conosco. Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, te somos gratos porque Tu nos trouxeste até aqui nessa noite em tão boas condições. Te pedimos que Teu Santo Espírito se faça presente aqui e também que possa estar com cada lar e com aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui, mas que amanhã eles possam estar conosco também. Que Tu possas mais uma vez usar Teu servo Ricardo Vargas para que ele traga palavras e conhecimento que agregue a nossa saúde, que melhore o nosso discernimento, para ficarmos mais próximos de Ti também. Tudo isso te peço e desde já te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém sabe quem foi a primeira pessoa que chegou na igreja essa noite? Ai, agora vamos começar a disputar. Ou o Juliano disse que foi ele. E agora, foi o Juliano ou foi a Yolanda? Não, o Juliano não está no som, ele está na transmissão. Então, Juliano, posso dar para a Yolanda? Essa eu vou descer para levar, tá? Ó, ela já vai passar bem a noite. Já ganhou um bolinho integral. Não sei se foi da Camila ou da tia Odila, mas vai, a janta tá garantida. Foi tu que fez, João? Parabéns. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Tem alguém aqui com 90 anos? 80? 75? Tem 75? Mais de 75? Aonde? Lá, ó. Ganhou. Já chegou ganhando presente, ó. O café da manhã está garantido, que eu sei que a janta já foi. Parabéns. Isso, volte sempre, será bem-vinda. Nesse momento, então, eu gostaria de convidar o Ricardo para estar aqui com a gente. Vou deixar que ele mesmo se apresente, que ele nos diga o seu currículo, né? Porque se eu falar, eu vou esquecer de alguma coisa. Prazer tê-lo aqui, que Deus te use mais uma vez. Prazer é nosso, muito obrigado, Morgana. Obrigado também ao pastor Márcio por abrir esse espaço para que a gente pudesse compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento na área de saúde. Essa questão de se apresentar é um problema, né? Porque, sim, ninguém gosta de falar e eu também não gosto muito. Mas, assim, eu sou nutricionista e sou especialista na área de gestão emocional. Tem mais algumas outras coisas que eu fiz por aí, mas tudo bem, tá bom. Sou do Paraná, sou da cidade de Maringá. Alguém conhece? Maringá, muita gente, legal. Muito bom lá, né? Eu costumo dizer assim, Maringá, lugar melhor não há, né? Mas hoje eu moro em Brasília. A família toda da minha esposa é de Brasília. Amanhã à noite ela vai estar conosco. Hoje nós saímos de casa às 7 horas da manhã e depois chegamos ali no IAC 6 horas da tarde. Então foi um pouquinho cansativo o dia hoje. E aí ela pediu para ficar descansando. E aí, né, pediu, a gente deixa. E a minha esposa ela é maranhense. Nós nos conhecemos no UNASP, lá em São Paulo. Eu fui fazer a faculdade de nutrição. Ela estava fazendo, na época, também a faculdade de Educação Física, e a gente disse que no começo não era um namoro, era um negócio, né? Porque uma educadora física e um na área de nutrição. Porém,
ela hoje atua como culinarista saudável e agora é mais parceira ainda no trabalho que a gente tem realizado, não só na igreja, como também em outras instituições e locais, né? Bom, para nós é um grande privilégio estarmos aqui e poder conversar um pouco a respeito de saúde com vocês. Taquara é uma cidade que a gente já veio muitas vezes, já não sei mais se é 6, se é 7, se é 8 vezes, mas sempre no IACS, né? Mas eu sempre ouvia falar da Igreja da Sete, Igreja da Sete, Igreja da Sete, o pessoal falava, muito boa, e eu agora estou tendo a oportunidade de estar aqui. E eu posso dizer que é uma igreja muito boa, porque numa quinta-feira à noite, depois de chegar um friozinho, né, vocês estão por aqui. Isso já denota que é uma igreja envolvida, e eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. O friozinho parece que tinha dado tchau, né, e resolveu aparecer só porque eu vim, né? O ano passado eu fui para Cascavel, e o dia mais frio do ano eu estava lá, né? E estava muito frio, muito vento. Cascavel venta demais, muito ruim. Eu não tenho muito problema com frio, mas minha esposa, que é maranhense, coitadinha, né? Imagina, ela está lá sofrendo. Eu sou acostumado com frio, porque no Paraná também faz bastante frio, e quantas vezes a gente ia jogar futebol no domingo de manhã, aí você ia pisando no gramado e ia ouvindo a grama estralando assim, que estava congelada depois de uma geada, né? E eu vi que tem possibilidade de geada na segunda-feira aqui, né? E é o dia que a gente vai estar indo embora. Vamos pegar essa graminha estralando de novo. Vamos falar sobre saúde. Não sei se você trouxe sua Bíblia, mas tem um texto na Bíblia que ele é interessante, que é 3 João, verso 2. Né? A primeira vez que eu vejo um relógio ficar tão próximo da gente assim, né? Não sei qual que é o motivo disso aqui, mas é a primeira vez que eu vejo. Normalmente a gente fica caçando o relógio lá no fundo, aí depois a gente vê, às vezes ele está parado, esse aqui está funcionando e está perto. Eu não gosto disso. Tudo bem, vou virar ele ao avesso. 3 João, verso 2. Olha que palavra interessante, diz assim, ó: amado, desejo que tenhas saúde, que seja próspera a tua alma. Mas vamos ficar com essa palavra, desejo que tenhas saúde. Pergunta, o que é saúde? Essa é uma pergunta difícil. Ela pode ser uma pergunta aparentemente fácil, mas não é. Só para vocês terem noção, muita gente já se arriscou a conceituar o que é saúde. E esse é um aspecto extremamente importante para que a gente tenha um final de semana dedicado ao conteúdo de saúde e entender o que é saúde. Bom, eu vou dividir saúde para a gente trabalhar nessa noite em 4 pilares. Serão 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar físico. O primeiro conceito de saúde que surgiu no mundo veio com o pai da medicina. Quem que é o pai da medicina? Hipócrates. Hipócrates ele teve uma definição muito interessante a respeito do que era doença. E, obviamente, saúde é o contrário de doença. Mas olha que interessante. Naquela época, Hipócrates não tinha todo o aparato tecnológico que nós temos hoje para poder fazer investigações a respeito do nosso corpo, das nossas células, de reações bioquímicas, fisiologia e assim por diante. Mas Hipócrates, ele tem um conceito de doença interessante que ele diz o seguinte: doença é o estabelecimento de um caos. Dentro da ciência, nós temos uma palavra muito interessante que a gente estuda, que é chamado de homeostase. Homeostase quer dizer equilíbrio. Quando nós estamos saudáveis, as coisas estão em equilíbrio, homeostase. Quando ficamos doentes, entra nesse estado de caos, que Hipócrates disse. Mas é interessante se a gente for avaliar, porque veja só, quando você vai estudar imunologia, e aí você percebe quais são as reações que acontecem no seu corpo com a entrada de um invasor, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser até mesmo um agente tóxico, como o próprio álcool é tóxico, o corpo precisa detoxificar. A entrada de qualquer agente estranho no seu corpo faz uma mobilização do seu sistema de defesa. O nosso sistema de defesa, existe um deles específico que faz parte desse exército da defesa, que é chamado de linfócito T. O linfócito T, quando ele ainda não teve a oportunidade de se encontrar com o invasor, ele é chamado de naïve, que quer dizer virgem. Ele fica como se fosse numa torre de comando. E dali ele fica, literalmente, urubu-servando tudo que acontece. E quando ele percebe a entrada de um corpo estranho, ele vai até esse corpo estranho rapidamente.
Ali ele começa a desenvolver a produção de um anticorpo contra esse antígeno, esse invasor. E ele marca aquele invasor dizendo para todas as outras células do sistema de defesa: esse é o invasor, podem vir. E aí vem macrófago, neutrófilo, eosinófilo, células natural killer, todo mundo vem para poder combater a entrada daquele invasor. Ou seja, nós estabelecemos um momento de caos. Isso é doença. Saúde é quando tudo está em harmonia, homeostase. Esse foi o primeiro conceito do que era saúde. Só que o problema é que esse conceito, ele trabalhava somente os aspectos físicos. E saúde é muito mais amplo do que considerarmos somente aspectos físicos. Nós temos muito mais coisas que precisam ser consideradas quando pensamos em ser saudável. 3 João, desejo que tenhas saúde, não era só física. Tem um outro conceito de saúde importante que precisa ser considerado, que é a saúde mental. Nós temos um filósofo, matemático, uma pessoa fantástica que nasceu na França, chamado René Descartes, que falou uma frase muito importante na história: penso, logo existo. Ele foi o primeiro a despertar o interesse para falar a respeito de saúde mental, saúde emocional. Hoje é essencial falarmos sobre esse aspecto. Afinal de contas, as estatísticas estão aí justamente para mostrar a importância da saúde mental. Veja só, quando falamos a respeito de problemas emocionais, temos que destacar que antes da pandemia, dava para fazer uma brincadeira que hoje não dá mais. Antes da pandemia, a gente podia dizer assim: olha para a pessoa que está ao seu lado. Aí você olhava para ela e dizia: olha, se não for você, é ela que sofre de ansiedade. Porque de cada 2, uma sofria. Ou seja, 50% da população brasileira sofria de ansiedade. Mas depois do período pandêmico, nós tivemos um aumento de mais 22 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. E agora não é mais de cada 2, 1. É de cada 10, 6. 60% da população brasileira está sofrendo de ansiedade. E o que é ansiedade? Eu gostei muito de uma definição sobre ansiedade que nada tem a ver com os aspectos científicos, mas foi a melhor que eu li até hoje, aonde diz o seguinte: andar com ansiedade é pagar juros de uma conta que ainda não venceu. A pessoa que anda com ansiedade, ela está vivendo em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Futuro. Ou seja, ela está sofrendo com preocupações, não é? Só que preocupação são 2 palavras, não é? Pré-ocupação. Ou seja, uma pessoa preocupada, ela está se ocupando antes da hora. E na ordem de cada 10 preocupações que nós temos, apenas uma vai se tornar realidade. O problema é que a gente não sabe quais são as 9 que não vão acontecer e a única que vai acontecer. Então a gente fica sofrendo por antecipação por algo que ainda vai acontecer e eu nem sei qual das preocupações é. O mundo tem sofrido muito com ansiedade, 60%. Agora, tem aquelas outras pessoas que escolhem outro tempo verbal. Em vez de viver no futuro, elas preferem viver no passado. E aí estamos falando da depressão. O Kofi Annan, que foi um homem muito importante dentro da Organização das Nações Unidas, uma vez participando de um congresso em Londres chamado Depressão, ele falou uma frase que ela é impactante. Ele diz assim: a depressão é o estágio máximo da tristeza humana. É a doença que mais roubam os pais das famílias e os talentos da economia. Ou seja, a doença que mais afastam as pessoas do trabalho e a doença que faz com que muitos filhos sejam órfãos de pai ou mãe presente. Uma vez, eu estava no consultório e a secretária da clínica trouxe a paciente que eu iria atender. Na verdade, vieram 2 mulheres juntas ali. E as 2 entraram, se sentaram à minha frente. Era uma senhora e uma jovem. E aí eu perguntei assim: quem que eu vou poder atender hoje? Aí a senhora levantou a mão e disse assim: eu. Eu falei: e quem está lhe acompanhando? Aí ela apontou para a jovem e disse: minha mãe. Eu olhei,
Aí me lembrei daquele filme, O Estranho Caso de Benjamin Button. Alguém já assistiu? Que nascia velhinho, morria novinho. Eu falei, estou diante do caso, só pode. Eu falei, como assim ela é sua filha? Aí ela disse, deixa eu te explicar. E ela começou a dizer o seguinte, quando essa minha filha tinha 4 anos, eu tinha um outro filho, ainda bebê, novinho, e esse meu filho morreu. Ele teve um problema de saúde e morreu. E eu desenvolvi depressão. E até hoje eu tenho depressão. E a partir daquele momento, quando a minha filha tinha 4 anos de idade, eu deixei de cumprir o meu papel como mãe. E ela se tornou a minha mãe. É ela quem cuidou de mim a vida inteira. Aí eu olhei e falei, nossa, quem que eu atendo? A mãe ou a filha? Kofi Annan tinha razão, né? É a doença que mais rouba os pais das famílias. Quantas crianças estão crescendo órfãos de pai ou pai e mãe presentes? Porque eles não conseguem se conectar, porque estão vivendo no passado, preso dentro de uma bolha. Saúde emocional é algo essencial e temos que falar mais sobre esse assunto. É fundamental. Mas além de falarmos de saúde física e saúde emocional, a saúde social também é extremamente importante. Um conceito que ele surgiu com força depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra terrível. Uma guerra que criou muita divisão entre o mundo. Os países se separaram. A dor que ocorreu na Segunda Guerra foi uma cicatriz que vai ficar por toda a história. Quando a Segunda Guerra terminou, a Organização Mundial da Saúde lançou um conceito do que era saúde e disse que saúde era o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, eles acrescentaram um aspecto social, porque a sociedade estava fragilizada. A sociedade havia perdido seus laços de relacionamento. E precisava incentivar novamente a retomada dos relacionamentos. Isso era muito importante. E aí, nesse quadro, entrou-se esse terceiro pilar da saúde, que é o conceito da saúde social, o relacionamento entre as pessoas. Isso é fundamental. Mas nós percebemos que estamos vivendo numa sociedade de intolerância, numa sociedade onde as pessoas às vezes matam por qualquer coisa. Isso é assustador. Às vezes uma discussão de trânsito que não teve um acidente fatal acaba com uma vítima fatal. E não pelo acidente, mas pela intolerância. Isso é um grande problema. Agora, se nós formos analisar, esses conceitos todos de saúde, eles estão interligados. Não tem como separar. Alguém que está mal mentalmente consegue se relacionar bem com o seu próximo? Sim ou não? Não. Alguém que está fisicamente comprometido está mentalmente saudável? Alguém que vive com dor o tempo inteiro fica bem emocional? Não fica. Eu tenho uma paciente que ela tem fibromialgia. Quando a fibromialgia dela ataca, ela não consegue pentear o cabelo. Não consegue levantar a mão para pentear o cabelo. Esse problema não teria, né? Mas ela não consegue levar a comida à boca. Ela precisa, quando a crise está atacada, que alguém dê comida na boca para ela. E aí eu perguntei assim, como que fica o seu emocional? Ela falou assim, eu me sinto uma inválida, isso é terrível para mim. Eu dependo de alguém para me ajudar a tomar banho, para pentear meu cabelo, para escovar os meus dentes, para me dar comida na boca. E eu não estou na idade de voltar a ser bebê. Veja, o físico comprometido, afeta o mental comprometido, afeta o social. O social comprometido afeta o físico e assim por diante. É sempre uma relação de mão dupla. O conceito de saúde ele é amplo e nós precisamos ter esse olhar mais amplo com relação a essa questão. E o quarto pilar, que mais ou menos há uns 30 anos atrás começou a gerar um certo despertar de interesse da ciência, são os aspectos espirituais. A saúde espiritual hoje é um aspecto muito importante para o conceito de saúde. Ainda pouco explorado, mas já muito estudado, onde eles percebem o impacto que tem quando uma pessoa tem espiritualidade e quando ela não tem uma espiritualidade no decurso de uma doença, como que aquela doença vai decorrendo, como que ela vai buscar
né, forças, muitas vezes, na espiritualidade para vencer problemas de saúde. Qualquer processo de mudança também, quando você está doente e precisa implementar mudança, é muito mais fácil quando você entende que tem alguém maior do que você possa se apoiar. Sabe, eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando eu vou tratar algum paciente e ele não tem a questão da espiritualidade como sendo algo importante na vida dele. Porque quando você tem um paciente que é cristão, ele sabe que se ele não consegue implementar, ele pode recorrer a Deus. Agora, e um paciente que não é cristão, quando ele está com dificuldade de implementar, ele vai recorrer para quem? Aí ele se sente incapaz. Aí ele desiste no meio do caminho, ele não progride, ele não avança numa mudança de estilo de vida e não consegue muitas vezes reverter doenças que seriam reversíveis. A espiritualidade tem um peso enorme. Tem até 2 histórias que são contadas dentro de alguns livros que falam de espiritualidade. Uma delas, um homem estava no hospital e ele estava com um problema cardiológico. E era um problema cardiológico onde falava que o coração dele estava a galope. Ou seja, o coração estava tendo algumas falhas, arritmia cardíaca. E quando o médico falou que o coração estava a galope, ele imaginou um cavalo galopando. E ele pensou assim, ele falou, nossa, meu coração está bom. A questão da fé, a questão de interpretar como sendo algo positivo aquilo, ajudou ele na recuperação do problema. Já uma outra senhora estava no consultório médico, havia feito a consulta com o médico e ainda estava na recepção, quando de repente ela olhou no corredor e viu um médico dela conversando com outro médico e ele apontando para ela. Naquele momento ela falou, meu Deus, eu estou morrendo, ele já está conversando com outro para saber o que está acontecendo. Essa mulher desenvolveu uma doença e morreu. E ela não tinha nada. Veja como que essas coisas têm impacto. A nossa fé, a nossa espiritualidade faz muita diferença na nossa vida. Isso eu estou falando só dos aspectos físicos. Mas será que a espiritualidade faz diferença no aspecto mental? Eu gosto muito de um texto que está na Bíblia, que está lá em Salmos capítulo 5, verso 2, quando Davi ele diz assim, ó, Senhor, de manhã apresento a Ti a minha oração e fico aguardando. Ou seja, Davi tinha o hábito de orar a Deus quando? De manhã. E ele apresentava para Deus as suas petições, e ele aguardava uma resposta de Deus. Mas lá em Salmos 4, verso 8, diz, em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ou seja, Davi buscava Deus de manhã? Sim. Buscava Deus à noite? Sim. Isso fez diferença na vida de Davi? Davi passou por grandes tribulações. Grandes tribulações. Desde quando o profeta foi visitar a sua família, onde Deus disse que daquela família sairia o próximo rei de Israel, e todos os seus irmãos foram lembrados, menos ele. Ali já começam os desafios, mostrando que ele sempre ficava de escanteio. Depois todas as perseguições e o próprio rei Saul tentando matá-lo, aonde ele teve a oportunidade de matar o rei e não o fez, porque ele entendia que aquilo era errado. Depois todos os conflitos que aconteceram dentro da sua casa, o problema com Batseba, as guerras que ele teve que enfrentar, a tristeza de não poder construir o templo que ele tanto sonhava em fazê-lo. Todas essas angústias, elas foram sendo superadas paulatinamente, porque Davi tinha um coração inclinado em fazer a vontade de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha uma fé, uma espiritualidade. E isso fez muita diferença na sua vida. Isso não o poupou de errar, mas o poupou de ficar no chão todas as vezes que errou. Ele sempre se levantava, sacudia a poeira e continuava em frente. A espiritualidade foi uma grande companheira de Davi para ele fazer tudo o que ele fez. A ciência tem entendido que esses são pilares para que nós tenhamos qualidade de vida. Só que eu gostaria de trazer para vocês a minha definição para cada um desses pilares. E aí eu vou pedir para que vocês, juntamente comigo, repitam algumas dessas definições para que a gente possa ir internalizando e guardando essas informações na nossa mente, para a gente compreender que saúde são os aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais. Mas vamos conceituar cada um deles. Eu digo e vocês repetem, ok? Vai lá. Saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo,
através das minhas escolhas diárias. Isso é saúde física. Saúde física é a forma como você se relaciona com o seu corpo através das suas escolhas. Por exemplo, o horário que você escolhe para dormir, no dia seguinte, gera algum impacto físico, sim ou não? Dorme tarde, dorme pouco, e você acorda com disposição? Não, não é assim que funciona. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e me veio uma frase na mente, e aí eu gosto muito dessa frase, e eu sempre repito ela. Quem dorme pouco e tarde antecipa o sono da morte. Viu? Quem dorme pouco e tarde antecipa o sono da morte. Por quê? Porque durante a noite é quando o nosso corpo vai fazer todos os processos de manutenção. A regeneração acontece nesse horário. A palavra regeneração quer dizer gerar pela segunda vez. É o momento onde o seu corpo está substituindo as células que estão morrendo. Se, por exemplo, você escolhe dormir tarde, é óbvio, você vai acordar cansado. Mas não só isso, o seu corpo não vai ter regenerado. Você entra num processo de envelhecimento precoce. Esse envelhecimento precoce vai fazer com que doenças batam a porta mais cedo. Percebe que as suas escolhas afetam o seu corpo de maneira direta ou indireta. É sempre assim. É a tal da lei do semeador. Tudo que se planta, colhe. Mas o problema é que na lei do semeador tem um agravante. Porque se eu planto uma semente de milho, nasce o quê? Um pé de milho. Mas eu plantei uma semente e eu colhi quantas espigas? Um pé produz quantas espigas? 2, às vezes 3, né? Mas cada espiga tem quantas sementes? Vamos contar 100, só para exemplo. Se eu plantei uma semente, colhi 3 espigas com 100 cada uma, eu plantei uma semente e colhi quantas sementes? 300, ou seja, o grande problema da lei do semeador é que tudo que eu planto, eu colho, numa proporção muito maior. Ou seja, as minhas escolhas diárias hoje pode ser que não reflitam numa doença amanhã, mas talvez depois de amanhã. Eu posso desencadear alguns problemas de saúde que muitas vezes eles vêm de maneira avassaladora por causa do estilo de vida que eu construí durante anos. Então o conceito de saúde física é o seu relacionamento com o seu corpo através das suas escolhas diárias. Só que eu vou colocar mais um agravante aqui. Durante 80% do tempo de um dia, eu e você agimos sem pensar, porque nós agimos mediante os hábitos que já foram construídos. Quando você acorda de manhã e vai descer da sua cama, bate uma dúvida, nossa, eu desço da cama com a perna direita ou esquerda? Alguém tem essa dúvida? Quando você chega diante do espelho e coloca ali a pasta de dente na sua escova de dentes, você fica pensando, eu começo a escovar os dentes por cima ou por baixo, pela frente ou pelo lado? Você tem essa dúvida? Quando você entra no seu carro e você vai sair dirigindo o seu carro, você fala assim, eu coloco a chave e agora eu tenho que desencatar a marcha. Você fica pensando nessas coisas? Quando você serve o seu prato, você olha para a mesa e pensa assim, isso aqui é carboidrato, isso aqui é proteína, isso aqui é gordura, eu tenho que combinar isso daqui. Na hora de levar a comida à boca, você lembra assim, eu preciso mastigar, porque meus dentes estão na boca não só para sorrir, mas para diminuir o tamanho da partícula, para favorecer o trabalho do meu estômago e não ter refluxo e gastrite depois. Você pensa nessas coisas? Não. Você só age. Você é uma extraterrestre. Veja, normalmente nós estamos agindo mediante os nossos hábitos. Isso é problema. Isso é problema. Uma vez eu estava comportando, no período de férias da faculdade, e eu e um amigo, nós íamos todos os dias pela manhã tomar nosso café da manhã numa padaria. E comíamos um lanche natural, entre aspas, que tinha mais natural no nome do que no lanche. Enquanto eu comia um, ele terminava de comer o segundo. E um dia eu virei para ele e falei assim, cara, por que você come tão rápido? Aí ele disse assim, eu trabalhei em banco. Aí eu falei para ele, olha o que você me disse, eu trabalhei. É passado, você não trabalha mais em banco. Aí ele falou, mas foi um hábito que eu adquiri. Aí ele falou, então perde. Eu falei para ele. Só que na época que eu falei isso, eu tinha um desconhecimento de uma informação.
um hábito construído nunca mais será apagado. Vocês ouviram o que eu falei? Isso é terrível. Eu não sei quantos de vocês são cristãos desde a sua infância, ou quantos se tornaram cristãos na sua idade adulta. O que eu quero dizer para vocês é que as experiências que você teve antes de se tornar cristão, elas nunca mais serão apagadas. Aqueles hábitos, aqueles maus hábitos, aquelas inclinações para fazer o que era errado, aquilo continua na sua mente. Uma pessoa, por exemplo, que era um etilista, que bebia e parou de beber, o caminho do álcool foi apagado da mente dele, sim ou não? Não. Continua lá. Só tem um apagador mental, mas normalmente a gente não quer usar, porque ele chama-se Alzheimer. Então não é bom. Nós não queremos apagar. Mas se eu não posso, então, abandonar um hábito, apagando esse hábito da minha mente, o que eu posso fazer para ter um estilo de vida saudável e colaborar para ter saúde física? Você precisa construir novos hábitos. Conforme você vai construindo novos hábitos, você vai criando novos caminhos neuronais que sufocam aquele antigo hábito. E aí você consegue superar hábitos ruins que você tinha. Isso é possível. Todos nós podemos sufocar hábitos, mas não podemos apagar. Por isso nós precisamos entender quais são os erros de estilo de vida que nós estamos cometendo, que às vezes estão fazendo com que a gente rode num programa chamado Rota Destrutiva. A rota destrutiva é uma rota de dor, sofrimento e morte. Muitos de nós estamos andando e ainda pisando no acelerador. Nós precisamos rodar num outro programa, que seria uma rota construtiva, ou seja, uma rota de construção de novos hábitos, de implementação de coisas novas e saudáveis, que vão trazer saúde física para nós. Crie uma lista. Não hoje, porque aí vocês vão chegar em casa e um dos aspectos importantes para ser saudável é dormir cedo, mas amanhã, pegue um papel, divida ele ao meio, faça de um lado uma lista de hábitos ruins que você tem e que gostaria de abandoná-los. Faça do outro lado uma lista de hábitos bons que você não tem e deseja implementá-los. Crie essa lista. Aquilo ali vai ser um norte para você começar um processo de mudança, para você avançar num estilo de vida saudável. Nós precisamos avançar. O estilo de vida saudável, ele é fundamental porque esse era o desejo de Deus, amado, desejo que tenhas saúde. E depois lá em João 10:10 ainda Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ou seja, é do agrado dele que nós tenhamos saúde nesses 4 pilares: no físico, no mental, no social e no espiritual. O físico a gente já conseguiu conceituar. Físico é o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Agora vamos conceituar o mental. Repita comigo. Saúde mental é o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções que geram as minhas ações. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque nós acabamos de falar que 80% do tempo nós agimos mediante os hábitos. E agora eu estou dizendo que aquilo que eu penso e sinto na minha mente, ou seja, meus pensamentos e sentimentos, eles geram ações. E são essas ações que vão virar hábitos. O problema é que quando eu e você não estamos bem mentalmente, nós conseguimos discernir entre o que é certo e o que é errado? Sim ou não? Quando nós não estamos bem emocionalmente, seja por uma ansiedade, seja por uma depressão, ou seja por um estresse, nós não temos condições de discernir o que é certo e o que é errado. E infelizmente, não tendo essa capacidade de discernir, nós acabamos muitas vezes escolhendo o que é errado. Veja, quando você está ansioso, vou tomar isso como um exemplo, o seu cérebro teve uma mudança na dinâmica hormonal. O seu nível de serotonina, que é o hormônio da felicidade, caiu. O seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, subiu. Você desbalanceou. A balança não está regulada. Cortisol muito alto, serotonina muito baixo.
ou ansiedade, ou estresse, ou depressão, ou outras doenças emocionais e psiquiátricas. Mas você desregulou uma química cerebral, a química da felicidade. A serotonina caiu e o cortisol subiu. E quando isso acontece, a natureza, nossa, nos inclina a nós queremos buscar válvulas de escape. Se eu não tenho serotonina, eu tenho que ter pelo menos dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. E nós começamos a correr atrás da dopamina. Para produzir dopamina, existem algumas válvulas de escape. A comida é uma delas. E talvez a mais utilizada pela população. Mas quando você está estressado, você nunca vai ver alguém estressado e dizer assim: nossa, não vejo a hora de comer um prato de arroz integral. Não existe isso. Quando a pessoa está estressada, o que ela quer? Doce é um deles, porque é carboidrato. As pessoas querem carboidrato. Pode ser na versão doce, mas pode ser na salgada. Pode ser tanto um doce, como pode ser uma batata, um pão, um macarrão. Uma vez eu vi, alguém falou aí, um X. Uma vez eu vi uma postagem no Facebook, tinha a foto de uma coxinha e a frase: você já viu alguém triste comendo coxinha? Aquilo não traz felicidade, aquilo traz prazer. E prazer é uma coisa que eu sinto e paro de sentir. Felicidade é uma coisa que eu ou sou ou não sou. Conhece aquele hino do nosso hinário que diz assim: estou feliz com Jesus? Conhecem? Não, vocês não conhecem. É sou feliz. Não é estou feliz. É sou feliz. Felicidade ou você tem ou não tem. Prazer é uma coisa que você sente e deixa de sentir. Por isso, o ditado mais verdadeiro do mundo é: bis, impossível comer um só. Você come o bis, como é que você fica depois de comer um bis? Aí acabou de comer aquele bis, o que acontece? Fica brocochô de novo. Aí o que você faz? Mais um, e mais um. E isso se repete 20 vezes, porque a caixa tem 20. Uma vez uma paciente me disse assim: não, eu compro uma caixa de bis, mas eu como um só. Eu falei assim: você não errou o artigo? Como assim? Em vez de um, não seria uma? Às vezes acontece. Eu falei: às vezes quanto? Quase sempre. Eu falei: dá para melhorar? Toda vez. Tá bom, confesso. Toda vez que eu pego uma caixa de bis, eu como inteira. Eu falei: então, não tenha. Não tenha. Porque se tiver, vai comer. Uma outra paciente era uma senhora. Ela tinha uma bombonière na casa dela, cheia de bombons. Ela com colesterol alto, com hipertensão, com diabetes, obesa, querendo me convencer que ela colocou a bombonière para os netos. Aí eu falei assim: a senhora pode me responder dizendo assim: eu coloquei para os netos para eles também terem hipertensão, diabetes, ficarem obesos e colesterol alto assim como eu. Ou você pode dizer: eu estou dando desculpa para comer aquilo que eu quero. Ela falou assim: as duas coisas são verdade. Mas às vezes a gente tenta se enganar, não dá. Então veja, quando você mexe com essa dinâmica cerebral na questão emocional, você vai mexer nos aspectos alimentares. Só que a pessoa quer o carboidrato, doce, salgada, mas não só isso, a gordura também. Gordura. A minha primeira formação, antes de fazer lá a faculdade de nutrição, eu fiz a faculdade de zootecnia. O zootecnista trabalha na área de melhoramento genético, reprodução e nutrição. Então, antes de ser nutricionista de gente, eu era nutricionista de bicho. Só que antes eu engordava vaca para morrer, hoje eu emagreço gente para viver. Então mudou o conceito, né? Porque quando você é um nutricionista das vacas, o propósito é aumentar a taxa de conversão alimentar para ela engordar, chegar ali nos seus pesos ideais de 450 quilos pelo menos para ter um rendimento de 15 arrobas,
de carcaça, que gera por volta de 49% a 51% de rendimento de carcaça, para lá poder morrer. Agora com o ser humano não, o ser humano, o propósito é emagrecer para ele viver mais. Então eu continuo sendo nutricionista, só que agora mudei o foco. Antes era engordar para matar, hoje é emagrecer para viver. Mas aí, nesse aspecto, teve uma época que, quando ainda fazendo a faculdade de zootecnia, a gente foi fazer um trabalho e a gente queria usar o caroço do algodão na ração, porque o caroço de algodão ele tinha muito nutriente interessante, ele era uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura. Só que o caroço do algodão tinha um composto chamado gocipol que deixava amargo. E aí ninguém conseguia comer aquele negócio. As vacas rejeitavam a ração feita com caroço de algodão. O meu tio, ele é zootecnista e ele era o professor da disciplina de bovinocultura de corte. E a gente conversando um dia para saber o que fazer, ele disse assim, a gente precisa melhorar a palatabilidade. Está ruim, as vacas não querem. Aí eu perguntei, o que a gente vai fazer? Ele falou, 2 opções. A gente vai adicionar gordura. Nós vamos colocar semente de girassol. Eles usavam semente de girassol para extrair o óleo, mas ainda ficava com bastante gordura ainda naquela semente de girassol. A gente chamava isso de torta de semente de girassol, que era a massa que sobrava. Começamos a adicionar aquilo que tinha gordura na ração, que tinha um gosto amargo. E as vacas lamberam o coxo. Porque gordura gera sabor. Tudo que é ruim, pode colocar gordura que vai ficar um pouquinho melhor. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e descobriram que o alimento que mais engorda a população americana é batata frita. Em segundo lugar ficou a batata recheada. Em terceiro, refrigerante. Mas o primeiro é batata frita. Porque a batata frita, além do carboidrato, você acrescentou a gordura. Então é uma bomba de prazer, ainda mais pela velocidade de absorção dela a nível intestinal. E aí, no caso, quando a gente colocou gordura naquela ração, as vaquinhas lamberam o coxo. Eu acho que alguém da indústria ficou sabendo disso. E aí eles começaram a colocar mais gordura nos alimentos industrializados. Hoje, quase todo alimento que você compra no supermercado, se você for ler o rótulo, você vai ver que tem gordura adicionada. Às vezes tem uma gordura vegetal hidrogenada. Aquilo dá crocância, sim, claro, mas também faz com que fique mais gostoso. E, além disso, age no cérebro produzindo dopamina. E se produz dopamina, gera prazer. Então, não é só o aspecto nutricional, é o aspecto emocional embutido dentro daquele produto. Mas se ele tiver estimulante, aí produz mais dopamina ainda. Então, por exemplo, um refrigerante à base de cola, ele tem estimulante, sim ou não? Tem o carboidrato, sim ou não? Se não for o 0, tem. Então ele tem 2 das 3 coisas que a indústria tem colocado para fazer com que a gente coma compulsivamente aquilo para gerar prazer. Um sorvete, se for esse sorvete de massa, de creme, ele tem gordura? Tem açúcar? 2 das 3 coisas que geram prazer. A indústria sabe o que faz. Mas tem um negócio chamado chocolate. Tem carboidrato? Tem açúcar ali? Tem gordura? Tem estimulante? Ah, é uma bomba de prazer. Não é bom não, tá? Faz mal. Mas é o que o povo tem corrido para esse tipo de coisa. De cada 10 pessoas que estão sofrendo de algum problema emocional, veja como é que afeta o físico, veja como é que afeta as escolhas. 9 estão ganhando peso e uma só emagrece. 90% da população que está com problema emocional aumenta de peso, porque usa a comida como válvula de escape. Veja como é que os seus pensamentos e emoções determinam suas ações. Estão conseguindo compreender? Mas não é só a comida. Outra válvula de escape que as pessoas têm utilizado, e o mundo está utilizando essa válvula de escape o tempo inteiro, é a questão do sexo. Nós estamos vivendo uma sociedade erotizada, sim ou não? Tudo tem sexo embutido. Você pode analisar a propaganda. Você vê propaganda de perfume, aonde o cara está junto com uma mulher num iate, vão pular no oceano, e a propaganda de perfume. Quem que usa perfume para ir para a praia? Ninguém. Mas tem que ter um casal seminu e tal. Tem que ter o apelo erótico.
A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade erotizada. Hoje de manhã, quando eu passei com a minha esposa no aeroporto em Brasília, tem aquela região ali do duty free, e aí tinha um cartaz numa região onde ficavam algumas maquiagens, e eram duas mulheres no cartaz se aproximando como se elas fossem se beijar. A propaganda era do batom, mas eram duas mulheres. A minha esposa falou, tudo tem que ter. Eu falei, mas tem duas bocas, né, Nete? As duas aí usa batom, aí eles conseguem colocar duas cores também. Mas tem o apelo sexual. Antigamente seria um homem e uma, agora não. São duas mulheres, já vendo 2 em 1. Hoje o apelo sexual é terrível. Tudo é erotizado. Eu não assisto novela, mas outro dia eu abri um site de um canal de televisão que passam algumas novelas. E aí tinha uma chamadinha ali, falando que o fulano e a fulana tiveram sua primeira relação. Eu falei, meu Deus, essa é a novela das 6. Antigamente isso era no horário das 9. As coisas estão se normalizando a tal ponto do horário que as crianças estão diante da televisão, passarem coisas que antes somente os adultos estavam diante da televisão. A sociedade está cada vez mais erotizada. Apelo sexual é válvula de escape para os problemas emocionais. 22 milhões de novos ansiosos só depois da pandemia. Já tínhamos 110, aumentou 22. Você acha que eles estão brincando? Não, a coisa é séria. Terceira válvula de escape para os problemas emocionais nossos é a questão das drogas lícitas e ilícitas. Drogas lícitas e ilícitas. Hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal pediu vista sobre uma votação para a liberação do uso terapêutico e porte de maconha. Foi pedido vista. André Mendonça pediu vista hoje. Eles estão tentando normalizar aquilo que não é para ser normal. Quando passa uma propaganda de bebida, qual a última frase? Beba com moderação. O que é certo, a gente faz com equilíbrio. O que é errado, a gente não faz. Então, se beber faz mal, eu vou beber com moderação? Não. O que é errado, a gente não faz. Porque senão a gente começa a normatizar as coisas e aí elas vão virando uma norma. Daqui a pouco a gente está, traia com moderação, roube com moderação, bata com moderação. Não existe equilíbrio naquilo que é ruim. Aquilo que faz mal, aquilo que é proibido e pronto, acabou. É assim que deveria ser. Certo é certo. Errado, errado. A gente não participa um pouquinho do que é errado. A gente não faz o que é errado. E o que é bom a gente faz com equilíbrio. Princípio de temperança. Algo que Deus estabeleceu lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando ele diz de que aquela árvore que foi plantada ali no centro do jardim não era para eles comerem. Porque se comessem, certamente morreriam. Porque o que é errado a gente não faz um pouquinho, a gente não faz nada. É assim que funciona. Terceira válvula, então, de escape para os problemas emocionais: drogas, lícitas e ilícitas. O governo de São Paulo está trabalhando freneticamente para tentar acabar com a Cracolândia. Proibiram a internação compulsória. Você não pode internar uma pessoa que está na Cracolândia sem saber mal qual é o seu nome. Essas pessoas estão vivendo como zumbi. Mas o governo não tem direito de tentar salvá-las do vício. Porque elas têm livre-arbítrio.
Que loucura. Que ponto chegamos? Esse ano começou, se não me falha a memória, no mês de maio. E tem até maio do ano que vem para acabar com todos os sanatórios no Brasil. Aonde pessoas que estão internadas ali porque cometeram crimes, porque não têm condições de viver em sociedade, vão voltar para a rua. Porque as leis determinam que essas pessoas precisam ser reintegradas à sociedade. Você percebe como é que está tudo com distorção? Tudo distorção. Essa é a sociedade maluca que a gente tem vivido. Só que eu e você, nós temos que saber para onde nós estamos caminhando. Paulo diz assim, prossigo para o alvo. Eu tenho que saber para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar está bom. Tem uma propaganda da Red Bull que diz assim, eu não sei para onde vou, mas não para enquanto não descobrir. Mas se você não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Você se contenta com qualquer coisa. Eu conheci um ancião de uma igreja nossa, lá em Aracaju. Ele havia comprado um carro, convidou um grupo de mais 4 amigos para eles saírem para fazer uma viagem, para estrear o carro novo dele. E aí os amigos perguntaram, para onde nós vamos? Não sei, vai ser uma aventura. Vamos sair sem direção. Quando a gente tiver vontade de parar, a gente para. Quando a gente quiser dormir, a gente dorme. Quando quiser sair de novo, sai de novo. E eles saíram, 5, para fazer a aventura. No 3º dia, eles tinham voltado. Aí eu perguntei, mas por que vocês voltaram tão rápido? Ele falou, esse negócio de não saber para onde vai estava angustiando todo mundo. De não saber onde que a gente ia dormir, onde que a gente ia parar para comer. Tudo era novidade. Aquilo estava gerando um grau de ansiedade. A gente pegou o carro, virou e voltamos para casa. Percebe? Pessoas sensatas, se não houver planejamento, elas começam a ficar em desespero. Porque a nossa vida ela tem que ser muito bem planejada. A gente tem que saber para onde a gente vai. A gente tem que saber qual que é o nosso alvo. Mas a sociedade ela vive como se você fizesse o que você quisesse. O que der na telha você faz. Isso é loucura. Isso é um princípio que não cabe dentro de uma mente saudável emocionalmente. Pessoas que estão descompensadas emocionalmente, que comem compulsivamente, que usam e abusam de drogas lícitas e ilícitas, que usam o sexo como válvula de escape, ou que usam, então, nossa 4ª válvula de escape, que são as compras, o consumismo. Hoje nós vivemos numa sociedade consumista. Quantos aqui não saíram muitas vezes para pagar uma conta e voltaram com um sapato? Ou com um vestido, com uma saia, e nunca usaram. Acabaram dando de presente para alguém que fez aniversário. Vou aproveitar aquele sapato que eu comprei e para mim não ficou tão bom, eu vou dar para fulana, é o número dela. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não. Mas já. Por que essas coisas acontecem? Porque quando você compra o produto, mesmo que você não use, é uma antecipação do prazer. No momento que você pague, você tem o direito de posse, é meu. Aquilo gera tanto prazer no seu cérebro, aumenta a produção de dopamina cerebral. E aí, nesse caso, as pessoas estão usando isso como uma válvula de escape para os seus problemas emocionais. O prazer da compra. Ainda mais com as facilidades que a internet tem trazido agora. A Amazon, Mercado Livre, tem sido um caos na vida de alguns. O americano é um dos povos mais consumistas que existe. Eles compram. E tem os acumuladores, que compram e não dão. É uma loucura. Mas nós estamos seguindo no mesmo ritmo. Comprando o que não precisamos, acumulamos. Porque isso é válvula de escape, não é racional. Não é racional. E a 5ª válvula de escape que as pessoas têm utilizado são jogos, tanto jogos de azar como eletrônico ou redes sociais. Isso tem viciado também. Isso tem escravizado pessoas que fazem um post a cada 5 minutos ou até menos, abre o celular para poder conferir quantas curtidas tem, se a fulana já curtiu, se o fulano curtiu, quem comentou, o que comentou. O povo está virando escravo desse tipo de coisa. Tem pesquisas que mostram que a cada 1 minuto e meio a pessoa olha o celular. 1 minuto e meio, ela não consegue ficar mais de 1 minuto e meio.
sem pegar o celular e abrir ali para ver se tem alguma notificação. Isso é uma loucura, a gente está virando escravo desse tipo de coisa. Isso tudo em decorrência, muitas vezes, das nossas escolhas totalmente distorcidas porque não estamos com sanidade mental, porque estamos mal emocionalmente. Vamos para o terceiro conceito, e aí caminhar para o nosso final. O terceiro conceito é o conceito da saúde social. Então repitam comigo. Saúde social é o meu relacionamento com o meu próximo. Quem é o seu próximo? Fizeram essa pergunta para Jesus, não fizeram? Falaram, Senhor, quem é o meu próximo? Qual a parábola que ele contou? A do bom samaritano. O que Jesus estava enfatizando naquela parábola do bom samaritano? Ele estava enfatizando que o seu próximo é quem está próximo. É isso aí. Não importa quem seja. Quando você está, por exemplo, no trânsito, quando você está dirigindo o seu carro, e tem uma outra pessoa no carro ao lado, ele é o seu próximo naquele momento, sim ou não? Sim. A maneira como você se comporta no trânsito vai determinar muito da sua saúde social, sim ou não? Claro que sim. Tem determinados locais do Brasil, que eu já dirigi, que quando você dá seta, avisando que você vai entrar, o carro que está atrás de você na faixa que você pretende entrar, ele corre, para não deixar você entrar na frente dele. Isso é uma demonstração nítida de falta de saúde social. Quantos já assistiram um desenho da Disney? Antigo. A gente não recomenda assistir Disney, mas no passado. Pateta no Trânsito. Quem já assistiu? Alguns já assistiram. O Pateta, fora do trânsito, ele era um gentleman, educado, polido. Todo mundo queria conviver com o Pateta, abria a porta para as pessoas passarem. Era um espetáculo. Era um gentleman. Quando sentava no carro, colocava as mãos no volante, se transformava num gentleman. Mudava totalmente o comportamento. Quantos de nós muitas vezes não somos assim no trânsito? Eu, quando vou dirigir, minha esposa às vezes bate assim na minha perna e fala assim, você não é guarda de trânsito, fica calmo. Eu nunca coloquei um adesivo no meu carro, da igreja ou da Rádio Novo Tempo. Sempre pensei assim, pode ser um mau testemunho. Eu tendo a melhorar ainda, tenho buscado, ficar mais calmo no trânsito. É um problema isso. É um problema. Uma vez um pastor contou uma história na minha igreja lá em Maringá, achei extremamente interessante. Disse que uma pessoa, um cristão, colocou um adesivo no carro dele. No para-choque de trás estava escrito assim, se você é cristão, buzine. E aí ele parou num semáforo, e a pessoa de trás buzinava e dava com a mão assim. Buzinava e dava com a mão. Ele ficou irritado, desceu do carro, falou, você não está vendo, o sinal está fechado. Aí ele falou, pelo jeito cristão é só o carro. Saúde social é a maneira como você se comporta em todas as situações. O problema é que fora de casa, muitas vezes, eu e você, somos o gentleman lá do Pateta. Mas em casa, às vezes, nós somos um gentleman. Por quê? Nós vamos desenvolvendo alguns graus de intimidade que, aparentemente, nos dão a falsa impressão de que nós podemos ultrapassar determinados limites que fora não fazemos. Falar coisas que não falamos. Dirigir palavras ásperas, fora não. Porque você não vai falar com o seu patrão do jeito que você fala às vezes com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, porque senão no final do dia ele te dá uma carta de presente, uma carta de demissão. Em casa não acontece isso. E às vezes a gente se permite a ter algumas vantagens, entre aspas, de comportamento que não deveria existir. Isso é saúde social. Saúde social é essencial para a vida do ser humano. O problema é que muitas vezes o nosso relacionamento social está sendo afetado pela condição mental. Por isso, eu entendo que cuidar das emoções é essencial hoje.
A gente tem que ter um foco específico nisso. Vamos para nosso quarto pilar. A parte espiritual. Repitam comigo. Saúde espiritual é o meu relacionamento com o meu Deus. O que é saúde? Depois de todas essas definições, se você fosse resumir saúde em uma única palavra, saúde é, pensa nas 4 definições. Relacionamento. Saúde é relacionamento. Saúde é relacionamento com o seu corpo, com seus pensamentos e emoções, com o seu próximo e com Deus. Ou seja, é saudável quem aprende a se relacionar. E aí cabe uma última reflexão para encerrarmos. Qual a palavra mais importante para a construção de um bom relacionamento? Tem 4 letras. Amor. Existe alguma coisa mais importante para a construção de um bom relacionamento do que amor? Não. Amor é o mais importante. E aí eu pergunto para vocês, quem é o amor? Deus. Então veja, se eu quero ser saudável, qual a primeira atitude que eu tenho que ter? Eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Porque se eu melhorar o meu relacionamento com Deus, quer dizer que eu vou receber o amor da fonte. Eu vou receber o amor da fonte. E depois, vou cultivar o amor em mim. Quando eu recebo o amor da fonte, eu estou cultivando a minha saúde espiritual. Quando eu cultivo o amor em mim, eu estou cultivando a minha saúde física e a minha saúde mental. E quando eu fiz isso, cultivei saúde física e mental através de cultivar o amor em mim, eu tenho condições de espalhar o amor. E aí eu cultivo a saúde social. Esse é o passo a passo. Se você quer ser saudável, primeiro busque a Deus. Tenha um melhor relacionamento com Ele. Receba o amor da fonte. Cultive o amor em você. Eu cultive o amor em você da seguinte forma, te colocando como prioridade. Você precisa ser sua prioridade. Sabe? Todas as vezes que eu entro num avião, a porta se fecha, os comissários se colocam ali no corredor, e eles começam a apresentar os itens de segurança. Em um certo momento eles começam a falar a respeito das máscaras e dizem assim, em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do teto. Puxe a máscara para liberar o fluxo de ar. Coloque a máscara sobre o nariz e a boca. Ajuste com a tira elástica e respire normalmente. Eu acho incoerente essa frase. E auxilie crianças e pessoas com deficiência. Quem coloca a máscara primeiro? Quem? Eu. Mas é isso que a gente faz no nosso dia a dia? Será que é a nossa máscara que a gente tem colocado em primeiro lugar? Ou será que muitas mulheres, principalmente que estão aqui, colocam a máscara no marido, nos filhos, na casa, no trabalho, no cachorro, no gato? Em casa eu tenho 3 jabuti. No jabuti. Mas não em nós. Mulheres têm uma dificuldade de colocar a máscara. Homem nem tanto. Homem tem mais facilidade. Mas nem sempre também se coloca como prioridade. Porque a gente acha que, como matriarca, como patriarca, às vezes, a gente precisa se doar para os filhos, se doar para casa, mas se esquece de que só pode doar aquilo que tem. Se relacione com Deus, receba o amor. Cultive o amor em você. Cultive o amor em você, para depois você poder espalhar o amor. Quer ser saudável? Siga essa regra. Saúde é relacionamento. Em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar conosco, físico e mental. E em terceiro lugar com o próximo. Que Deus abençoe vocês. Amanhã à noite nós vamos continuar. E amanhã à noite nós vamos falar a respeito de
epigenética. Já ouviram falar? É algo extremamente interessante. É algo que traz para nós a possibilidade de compreender de que 89% das doenças herdadas podem ser evitadas. Nós vamos entender amanhã um pouquinho a respeito da genética. Porque genética não é predestinação. Crave essa frase. Genética não é predestinação. Eu nasci numa família onde do lado da minha avó, da minha mãe, né, no caso, e aí minha avó, meu avô e os irmãos da minha mãe, todos têm problema cardíaco. Meu avô e minha avó morreram de problema cardíaco. Do lado do meu pai é só câncer. Eu tenho uma dura escolha no futuro. Quero morrer de infarto ou quero morrer de câncer? Não é assim que funciona, né? Então amanhã nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Porque agora nós já entendemos o que é saúde. Agora nós vamos entender um pouquinho a respeito do ambiente que devemos criar, construir, para que a saúde realmente possa florescer e a doença nem bata na porta, ou se bater, você não vai deixá-la entrar. Nossa, me lembrei agora de uma propaganda das casas pernambucanas. Quem bate? É o frio. Pois é, chegou. Amanhã nos vemos e vamos continuar. Pastor, nós teremos uma música no final, como é que funciona a dinâmica? Eu oro e dou tchau para todo mundo. Morgana, cadê você? Sumiu. Oro? Fica em pé. Dei chance, ninguém quis vir cantar. Bom, para mim, é um prazer sempre voltar a Taquara. Hoje, um prazer diferente por estar numa nova igreja, conhecendo novas pessoas. E revendo também, né? E espero que para vocês tenha sido um prazer estar aqui nesta noite. Espero que amanhã nós possamos continuar progredindo em conhecimento, para que realmente a gente possa alcançar a vida abundante que Deus deseja que cada um de nós tenhamos. Oremos. Senhor, que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. E obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa de oração, podendo fazer reflexão a respeito do que é saúde, entendendo que existem pilares físico, mental, social e espiritual. Devemos focar no cuidado de todos esses pilares, mas queremos também, Senhor, sair daqui confiantes de que o Senhor é a fonte do amor e que, ao buscarmos o Senhor, de maneira nenhuma sua mão será retraída, mas ela será estendida para nos alcançar e nos ajudar a desenvolver um relacionamento de amor com o Senhor, para depois desenvolvermos um relacionamento de amor conosco e assim podemos amar o nosso próximo também. Por favor, Senhor, nos despeça agora, nos levando em segurança para os nossos lares, nos dê uma boa noite de descanso e nos traga amanhã à noite para continuarmos refletindo a respeito desse assunto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom descanso para todos vocês. 9h30 começa o sono da beleza, então durmam cedo porque amanhã eu quero um auditório mais bonito e não mais feio.